aqui conosco. E também é um prazer, é uma honra para a igreja tê-lo aqui para estar ministrando a palavra de Deus. Fique à vontade, você está em casa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no dia de hoje. E nós queremos agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença, Senhor. Nesta hora, Pai, nós queremos abrir os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos aquilo que o Teu servo, ó Deus, já falou ao coração dele, e que o Senhor, Deus, venha estar assim nos abençoando, Pai. Que Teu Santo Espírito venha assim estar nos guiando em todos os momentos e guiando assim a vida do Teu servo. Obrigado, ó Deus, por tudo. Abençoe, Deus, cada um que está aqui nessa noite, os que virão vir amanhã. Desde já nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, que tudo esteja no Teu controle, Pai. Obrigado, ó Deus, que esses 2 dias sejam dias abençoados, dias de aprendizados, e que nós possamos, Deus, em todo momento, glorificarmos o Teu santo nome. Nós pedimos nesta hora o Teu direcionamento, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. A alegria enorme para mim, particularmente, estar conhecendo mais essa família da fé, mais essa igreja do Senhor. É uma alegria e eu quero já começar agradecendo aos irmãos, porque estiveram intercedendo por nós no percurso da viagem e graças ao nosso bondoso Deus chegamos em paz. Obrigado às orações. Eu estou acompanhado da minha esposa, vou pedir que ela fique de pé. A Jaqueline é a minha amada há 17 anos. Nós temos 17 anos de casados. A conheci no campo missionário e assim estamos hoje, desde lá para cá, juntos servindo ao Senhor. Eu pedi para a irmã Luísa passar um PowerPoint, não sei se ela conseguiu mandar. Eu vou pedir para colocar o terceiro slide, pode passar para o próximo, depois eu vou falar sobre isso aí. Volte, mais um. Eu separei aqui, essa é a nossa pequena família. Na verdade está faltando gente, viu? Não se assustem, mas ali vocês estão vendo 78, é a minha idade, tá bom? Não é não, é da Primeira Igreja Batista de Feira de Santana. Nós aproveitamos a ocasião para tirar uma foto ali. E ali está a maior parte da família. Então, vocês estão, nessa posição, da direita para a esquerda. Ali o Kainan, nosso filho do meio, ele tem 15 anos. A Jaqueline, que vocês já conhecem, eu. Ali do lado é a Suelen, ela é nossa sobrinha filha. Ela é filha da irmã de Jaqueline, mas mora com a gente já há algum tempo e nós temos como filha. Ali a Francine, quase já terminando, desse lado, é a nossa filha mais velha. E ali é o Davizinho. Então essa é a nossa família. E está faltando aqui a dona Zeni, que é a minha sogra. E amanhã eu mostro uma foto dela, tá bom? Para vocês conhecerem também. Ali, graças a Deus, ao nosso bondoso Deus, todos são já crentes no Senhor, batizados e servindo ao Senhor na obra. Os meninos são embaixadores do Rei. Tem embaixada aqui na igreja? Ainda não? Mas vai ter, viu? É bom. As meninas são mensageiras. A Francine já se formou, agora já está estudando para ser monitora. E nós temos esse privilégio de poder servir ao Senhor. Antes de continuar na biografia, só para os irmãos se inteirarem um pouquinho, eu quero agradecer ao pastor Renildo, presidente da Associação Batista do Sudoeste Baiano, por lembrar do meu nome e trazer esse convite, Agradeço conhecer também a sua esposa, a irmã Alessandra, acertei, Agradecer também ao pastor Josenildo, pelo privilégio de poder nos receber aqui. Peço licença para assumir esse honroso púlpito. Também a irmã Vera, obrigado pela acolhida. Nós chegamos, já fomos muito bem recebidos. E assim eu cumprimento também os demais pastores da igreja, os irmãos líderes da igreja e outros irmãos das igrejas ligadas à associação. Eu sei que amanhã vai ter muito mais gente, mas vocês que já estão aqui, é um privilégio, uma honra para nós poder conhecer vocês
e obrigado mais uma vez pela acolhida. Tem uma pessoa que eu vou tentar conhecer amanhã, não sei se ela está presente aqui. Ela é mãe de uma pessoa muito amiga nossa, lá de São Fidélis, no Rio de Janeiro, a irmã Cristiane Mouta, que é a esposa de Daniel Mouta, e a Cris, ela é dessa cidade. A mãe dela é membro aqui da igreja, pastor. O senhor me ajuda a conhecer a mãe dela? O senhor está identificando quem é? Não? Não é membro, não? Então eu me confundi. De outra igreja. Então eu fiz confusão, mas não tem problema não. Está tudo em casa, né? É tudo da cidade de Poções. Muito bem. Mas de qualquer forma, obrigado pela informação que já esclareceu. Vocês conhecem, né? Como é que ela chama? Cristiane também? A mãe? Não, né? Tá bom, a gente descobre, viu? Fica aí já a tarefa para a igreja, vocês me ajudam a desvendar esse mistério, tá bom? Obrigado, tá? Meus irmãos, só para a gente se conhecer um pouquinho mais, nós somos missionários, desde sempre. Jaqueline era missionária, plantadora de igreja, foi para um campo nas Minas Gerais, e eu estava aí por Tocantins, morando em Brasília, Distrito Federal. Nós nos conhecemos lá, nos casamos, e aí fomos para o mesmo campo lá nas Minas Gerais, onde ela já estava. De lá para cá nós passamos um tempo nesse campo, ajudando outros campos também da região, e aí eu fui chamado para ser pastor no Rio de Janeiro, no interior do estado, lá em São Fidélis, onde mora a Cristiane Mouta. E aí nós ficamos 8 anos ali, terra da Jaqueline. A Jaqueline é de lá, a família é de lá, de São Fidélis. Fica no noroeste do estado do Rio. E ficamos 8 anos lá, eu pastoreei uma igreja da zona rural. Em 2016 eu fui convidado para ser o pastor da PIB de Santo Antônio de Jesus. O pastor Josenildo conhece a região. E ali ficamos por 7 anos. Em 2023, no finalzinho do ano, eu fui convidado para ser o gerente de expansão missionária da convenção e aceitamos o desafio. Então, passamos o primeiro ano, trabalhamos o ano de 2024 e agora já iniciando 2025, nessa dinâmica da missão de alcançar a Bahia para Jesus Cristo. Irmãos, talvez aqui tem muitos jovenzinhos que não conhecem essa estrutura da nossa denominação. Eu não vou me alongar, mas só para vocês lembrarem, tem 3 níveis de ação missionária. Para não dizer 4, que é a regional e local, né? Está no contexto da igreja local e da associação. Mas existe uma organização, uma junta, ligada à Convenção Baiana, que tem o propósito de alcançar o Estado. Dessa, eu estou gerente neste tempo. Mas também existe a Junta de Missões Nacionais, que ela foi fundada em 1907, quando da organização da própria Convenção Batista Brasileira, e ela tem o propósito de alcançar o Brasil. E a Junta de Missões Mundiais, que tem o propósito de alcançar o mundo. Na verdade, todas essas é a igreja, ou são as igrejas batistas, trabalhando em missões para alcançar pessoas para Cristo. Vocês sabem, o mundo ele chegou a ultrapassar 8 bilhões de habitantes, de pessoas. E desses 8 bilhões, a metade ainda não conhece Jesus. Ainda não tem uma experiência de fé como a maioria de vocês tem. Mas o desafio, então, ele é global, ele é nacional, ele é estadual e ele é regional também. Eu não sei se o pastor Renildo tem os dados da cidade aqui de Poções, e se o pastor Josenildo, né? Se o pastor Renildo tem os dados da região que é coberta pela Associação Batista do Sudoeste, mas se a gente for atrás desses dados, nós vamos nos assustar.
Para vocês terem uma ideia, a Bahia, apesar de já ter a presença dos batistas este ano, 2025, completaremos 143 anos dos batistas na Bahia. E no Brasil. E ainda nós temos 51 cidades sem a presença do Evangelho por meio de nós batistas. Ou seja, tratando em miúdos, nós temos ainda 51 cidades que ainda não tem uma congregação, um ponto de pregação, um PGM, ou qualquer tipo de proclamação por meio de nós batistas. Para vocês terem, então, essa noção, se só do estado da Bahia, essas 51 cidades, somando a sua população, chega a quase 1 milhão de habitantes. Mas a gente tem, pastor José Nildo, também o caso de muitas cidades de 20, 30, 40, 50 mil habitantes que só tem uma igreja. E algumas dessas cidades têm uma igreja que está muito fraquinha. Nós vimos agora, a Junta de Missões Nacionais, ela lançou os dados do chamado Censo Batista. Alguém já ouviu falar disso? Censo Batista? Talvez só os líderes aqui. Mas só para vocês terem uma ideia. Do total das igrejas batistas no Brasil, 41% das igrejas têm entre 40 e 100 membros apenas. Preste bem atenção. Do total das igrejas batistas e congregações, que são em torno de 15 mil igrejas e congregações, 41% desse total tem apenas 40 a 100 membros. E 21% tem de 0 a 40. Então, se você soma 41 mais 21 dá quanto? Vocês que são bons de matemática. Quanto? 62% dessas 15 mil igrejas e congregações tem de 0 a 100 membros. Sendo que a maior parte tem de 40 a 100 membros. Então nós temos o desafio de alcançar, pastor Renildo, e o desafio de revitalizar. Conversaremos mais sobre isso durante estes dias aqui, para saber como é que estão as coisas por aqui pela Sudoeste. Mas o quadro, o cenário geral é esse. Então nós temos desafios enormes na missão. Nós, como igreja que estamos consolidadas, temos que trabalhar forte para realmente, no amor, como estava ali no tema, né? No amor de Cristo, completar a missão. A ênfase de missões mundiais tem sido essa nos últimos anos, né? Completar a missão, completar a missão, completar a missão. A ênfase de missões nacionais nos últimos anos tem sido qual? Jesus transforma. Jesus transforma. Tem sido a recorrência do tema deles, Jesus transforma. Essa ênfase de levar Jesus para o Brasil todo. E missões estaduais têm dado ênfase no discipular. Este ano, por exemplo, nosso tema vai ser discipulando as gerações. Eu vou apresentar isso melhor amanhã para vocês. Então, meus irmãos, me perdoe me alongar um pouco nessa introdução desses dados, tá bom? Mas eu acho que é importante vocês que estão aqui saberem, e principalmente a nova geração, o que está acontecendo. E você precisa fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta não é para o pastor Francisco, não é para o pastor Josenildo, nem para o pastor Renildo. A pergunta é para quem? Para o Senhor. Diante desse cenário, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor deseja que eu responda a esses desafios do tempo que nós vivemos? Deus tem nos abençoado, irmãos. Você se sente abençoado? Você pode não ter tudo que você deseja,
mas você tem tudo que você precisa. E acima de tudo, a própria palavra de Deus vai dizer que em Cristo Jesus nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é essa: Deus enviou Jesus ao mundo. E Jesus foi o melhor que Deus tinha para oferecer, para resgatar a humanidade da sua condição de separação de Deus, né? de morte espiritual, de afastamento da presença de Deus. Então, essa mensagem é a mensagem da igreja, é a mensagem do Evangelho. Nossas igrejas precisam ser configuradas, organizadas, estruturadas dentro dessa perspectiva. Ou seja, o foco, a nossa ênfase, a nossa prioridade deve ser essa. Nós não podemos nos perder como igreja de ficar investindo recursos, tempo em coisas secundárias. O clamor do mundo, o clamor das nações, o clamor das cidades, o clamor do país, do estado, mesmo sem saber e sem perceber, é desejando ser alcançado pelo Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu poderia entrevistar muitos dos irmãos que estão aqui, muitos de vocês, para você compartilhar a sua história de transformação. Quem você era antes. O que Jesus fez na sua vida, como que Ele te alcançou, como que Ele te transformou, como que Ele te resgatou, como que Ele mudou a sua história, a sua vida. E como que você está hoje. E a gente ouviria muitas boas histórias aqui. Com certeza, muitos se identificam com essa palavra. Eu estava morto, Jesus me resgatou, e hoje eu vivo, e vivo para Ele. Devo viver para Ele, devo investir a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, na obra dEle. O melhor de mim, o melhor da minha história, o melhor da minha família, o melhor dos meus recursos, o melhor de tudo que eu tenho deve ser para Ele. Será que a gente consegue buscar esse nível? Amém? Bom, considere que eu já fiz a introdução, tá bom? Mas eu queria voltar para o slide. Volte um pouquinho agora, esse slide. Eu vou pedir isso para os irmãos. Não faça agora, tá bom? Mas ali a nossa página de missões estaduais. Quem aqui já segue missões estaduais, levanta a mão. Quem já segue no Instagram? Olha, tem algumas pessoas. Eu vou começar a premiar pessoas que seguem. Quem seguir vai ganhar um presente. Você vai ver como vai melhorar rapidinho esse negócio, né? Então, quem não segue, quando terminar o culto, que você for para casa, pega o seu celular e procure lá, Missões Estaduais Bahia. E siga a nossa página, porque lá nós divulgamos as ações do campo. Sempre a gente está compartilhando sobre a obra missionária. Lá também tem o link do nosso site, onde você encontra as informações missionárias. Agora, lembrando que neste mês, a ênfase é o quê? Missões mundiais. A igreja arrecada recursos para enviar, para alcançar os campos fora do nosso país. Essa é a ênfase desse mês. Pode passar o próximo slide, por favor? Próximo, mais um. Aí tem sido o nosso lema como missões estaduais. Eu queria que você falasse junto comigo. Vamos lá? Vamos expandir sempre mais. Mais uma vez, vamos expandir sempre mais.
sempre mais. Porque nós temos esse desafio. Pode me passar mais um? Tem mais alguma coisa nesse slide? Não, aí só mesmo as informações. Ali é o meu WhatsApp da gerência, vocês podem fazer contato comigo por meio dele. Depois eu vou compartilhar essa tela com a associação, com o pastor Renildo, ele divulga aí para as igrejas, vocês podem seguir. O outro é para seguir missões estaduais, aliás, o meu pessoal, e o outro é o de missões estaduais, tá bom? Meus irmãos, eu queria convidar você para abrir a palavra no Salmo de número 96. Vocês conhecem bem esse salmo, com certeza. E eu queria ler este salmo. Salmos de número 96. Ou simplesmente Salmos 96. Os irmãos podem permanecer assentados mesmo como estão? Eu quero ler este salmo na versão Nova Almeida Atualizada. Salmos 96. Quem encontrou, diga amém. Até porque está aqui, né? Gostei da praticidade. Então, já que vocês vão acompanhar aqui, nós vamos fazer alternadas. Eu leio um e vocês o outro, tá bom? Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Os irmãos? Só um instantinho antes de seguir, eu vou mudar para a versão que vocês estão usando, para a gente ficar na mesma língua, tá? Anunciai entre as nações sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Diante do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu separei este texto para aquecer o nosso coração, entre hoje e amanhã. Então considere que essa parte é um aquecimento, tá bom? Um aquecimento. Mas eu queria dizer que o nosso assunto dessa noite é porque o Senhor é grandioso e glorioso, nós devemos completar a missão de proclamar, de tornar o seu nome conhecido em toda a terra. Você quer fazer isso? Amém? Como que nós podemos fazer isso? Meus irmãos, se vocês observarem, o livro dos Salmos é um livro que não é às vezes muito utilizado para direcionar campanhas missionárias. Mas só para dar uma ideia rápida, você está com a sua Bíblia aí? Observe quantas expressões nós temos só nesse salmo, de uma forma assim bem simplista, enfocando nações, terra, povos. Olha aí, olha só, no versículo 1, todos os moradores da terra.
No versículo 2, anunciai de dia em dia a sua salvação. O versículo 3 está como? Leia, por favor, o 3. Anunciai entre as... Veja só, entre todos os povos, o que deve ser anunciado? Ele vai fazer afirmações categóricas, por exemplo, como a que está no versículo 4. Ele vai dizer que o Senhor é grande e Ele é digno de ser louvado. Ao contrário, Ele é mais temível do que todos os deuses. E ele diz no versículo 5, porque todos os deuses dos povos são o quê? São ídolos. Mas o Senhor é o Criador. Ele fez os céus. Aí ele vai apontar agora de uma forma majestosa. Deus na sua majestade. Versículo 6. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Esse santuário aqui não era o templo. Embora, se você ler a descrição de Salomão com relação ao momento da inauguração do templo que ele construiu, você vê um ambiente de glória. Mas esse santuário aqui, ele se refere ao centro do trono, do governo do Senhor no universo. Por isso, ele vai chamar outra vez o versículo 7, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e a força, porque Ele é grandioso, glorioso. Então nós devemos tributar, significa se curvar, reconhecer. E mais, o versículo 9 é categórico, ele vai dizer o quê? Adorai ao Senhor. Como? De que maneira? Como é que está na sua Bíblia aí? Adorar ao Senhor de que forma? Vestidos de traje santo. Na versão de Almeida, Nova Almeida, ele diz assim: adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Mais uma vez, todas as terras precisam conhecer o Senhor. E não só isso. O versículo 10 vai dizer: digam entre as nações. Digam o quê? Reina o Senhor, porque Ele firmou o mundo para que não se abale. E Ele vai fazer o quê? Julgar os povos. Mas, embora esse juízo, esse conhecimento, ele traga temor para as nações, temor para os povos, temor para todos que conhecem o Senhor, ele também chama a todos para se alegrar. Na verdade, o conhecimento de Deus, embora no primeiro momento possa trazer choro, porque nós reconhecemos o nosso pecado, mas uma vez que nós somos perdoados, como nós cantamos aqui em vários cânticos, o que acontece? Nós exultamos de alegria. Alegrem-se os céus e a terra, exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Mais uma vez, olha o verbo alegrar. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Sabe por quê? Nós estamos na presença do Senhor. E porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Perceberam, irmãos? A gente não tem muito costume de falar de missões usando os salmos. Mas os salmos, embora a palavra salmos significa música produzida por um instrumento de corda, né, o saltério, esse significado ele foi se aprimorando, que é um cântico de louvor. E conforme as traduções e as percepções das Escrituras pelos estudiosos, hoje, por exemplo, como nós temos essa expressão saltério,
é uma coleção de cânticos de louvor e orações produzidas para instrumentos de corda. É o significado do nome Salmos, essa expressão. Vocês já viram em algumas Bíblias que, apesar da gente ler os Salmos de 1 a 150, nós sabemos que existe uma estrutura que foi organizada ao longo do tempo, são 5 livros. Se você já observou, por exemplo, de 1 ao 41, do 42 ao 72, o livro 4, que é de 90 a 106, e o livro 5, que vai de 107 até os 150. Cada um desses livros tem uma ênfase. Quem já percebeu isso na Bíblia alguma vez? Esses números de 1 a 41, de 42 até o 73, o 72, do 73 e assim por diante. Olha, é importante a gente conhecer isso, porque isso traz um entendimento da mensagem do livro. A gente acha que o livro dos Salmos serve apenas para trazer algum encorajamento, um alento para o nosso coração. Isso também, mas não é só isso. Os Salmos, eles eram canções entoadas pelos judeus. Tem vários tipos. Eu anotei aqui uma lista de características desses Salmos. Mas algo importante para dizer é que eles também têm diversas autorias. Por exemplo, 73 dos Salmos, pelo menos em algum ponto de vista, porque tem divergência, foram escritos por Davi. 12 deles foram de Asaf. 2 foram dos filhos de Corá. E 1 de Salomão, e outro que é considerado o mais antigo, que é o 90, que é o Salmo de, quem sabe? De Moisés. Então, jovens, estudem isso, que você conhecer a estrutura dos livros dos Salmos ajuda também a entender a mensagem que dele vem. Se vocês observarem, então, você vai encontrar salmos de lamentações do indivíduo, quando, por exemplo, o indivíduo ele abre o seu coração e ele expressa o seu temor, a sua angústia, o seu medo diante de Deus. É interessante que a gente conhece muito de uma pessoa pelas suas orações. Sabia, pastor? A convicção doutrinária, teológica, bíblica, de fé de uma pessoa pode muito bem ser conhecida por meio de suas orações. Ou seja, as orações, elas revelam muito sobre as pessoas. Tem salmos que são de gratidão. Aliás, eu falei que tem de lamento do indivíduo, mas tem também o lamento da nação. Quando a nação toda, ela lamentava. Existem alguns salmos dessa categoria. Tem também o contrário, o salmo de ações de graça, em que o indivíduo agradecia a Deus, ou também que a nação agradecia a Deus. Tem os salmos que são de louvor, em que ele descreve, por exemplo, grandes vitórias que Deus deu. Tem os salmos reais, os salmos que eram usados pelos reis, no contexto em que os reis, eles eram o principal foco, o rei da terra, exaltando o rei dos céus. E tem os salmos, tem vários, tá? Eu só vou citar esse aqui, o último, que são os salmos didáticos. É aquele salmo que pretende ensinar. Como que a gente sabe essas características? Como que nós sabemos essas categorias? Pelo próprio teor dos salmos. Vocês sabem que a poesia ocidental, a que nós utilizamos na língua portuguesa, ela é caracterizada pela rima, pela combinação de sons, de palavras, de significado de palavras. Tem um trechinho aqui que eu anotei, da Mirtz Matias, que dizia assim: precisam saber, a coisa principal pela qual viver é a vida eterna, é a Deus conhecer e em Jesus Cristo ver
o caminho, a verdade e a vida. Todos precisam saber. Pelos vales, pelos montes, com um rio, com fontes, como fontes. Seu amor deve alcançar todo o Brasil, tão lindo, tão rico, mas tão sofrido. E assim, essa é a característica da poesia da nossa língua. Já a poesia hebraica, ela é caracterizada por paralelismos. O que é isso, pastor? Calma que eu vou lhe explicar. Ela quer transmitir combinações mais pela imagem, pela figura, por conceitos que trazem uma meditação. Então, os hebreus, por exemplo, eles utilizavam uma ideia e reforçavam aquela mesma ideia com uma ideia parecida. Isso é um paralelismo. E eles têm contrastes. Tem vários tipos de paralelismo, eu não vou me ater isso aqui, tá bom? Mas o que a gente precisa entender é que os salmos, eles têm um ensino muito importante para nos guiar no processo de aprendizado da palavra de Deus. Alguém disse que os salmos, eles pretendem trazer lembretes do amor fiel de Deus e do seu justo juízo. Isso é o que está nesse trecho aqui que nós lemos, ou nesse salmo. Esse salmo está nesse contexto. O que vai ser mostrado, quando Deus promete, Ele cumpre. Deus promete aqui que Ele vai, por exemplo, salvar, que Ele é o Salvador, mas que Ele também é o juiz. Então, a ideia do quarto livro, que é onde está esse salmo, é que mesmo Deus, sendo tão majestoso, Ele ministra misericórdia ao justo, Ele traz alento ao justo, amor ao justo, mas Ele traz também castigo ao ímpio. Então, a mensagem desse salmo aqui, que nós lemos, para sintetizar, é que, considerando que Deus é o único grande e glorioso, que é o que o salmo vai mostrar, é dever de cada pessoa na terra reconhecê-lo e adorá-lo. Amém, irmãos? Olha só, considerando que Deus, Ele é único e grandioso, então é dever de cada ser humano espalhado na face da terra reconhecê-lo pessoalmente e adorá-lo. E isso envolve, portanto, a missão da igreja. Já que nós fomos salvos, quem aqui já foi salvo por Cristo Jesus? Levante a mão. Quem já se considera um filho de Deus, uma filha de Deus? Quem já se considera ricamente abençoado? Essa mensagem é para você. Se você ainda não se considera, você está nesse patamar de pessoas que precisam reconhecê-lo e adorá-lo. Nós também precisamos todos os dias reconhecê-lo e adorá-lo. Mas uma coisa é reconhecê-lo e adorá-lo de coração, de verdade. E aqui então, o salmo, ele pode ser dividido basicamente em duas partes. Do versículo de 1 a 6, que vai dar ênfase, devemos dar a glória devida ao único Deus. Se vocês voltarem um pouquinho no texto, tem dois versículos, o 4 e o 5, que dá essa ênfase. Porque o Senhor é grande. E o que mais? Digno de ser louvado. Pode colocar aí o versículo 4. Isso. Mais uma vez, vamos todos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. E o que mais? O salmista, ele reconhece que tem outros deuses, mas ele diz que o Senhor é grande e digno de ser louvado, e mais temível do que qualquer outro Deus. E agora veja o 5, vamos ler o 5 juntos também, o versículo 5. Porque todos os deuses, vamos lá? Porque todos os deuses dos povos são o quê? Não passam de ídolos. O contrário, o Senhor é, porém, Ele fez os céus. Está vendo o paralelismo? O contraste aqui? Os deuses dos povos são ídolos.
E nós sabemos que o próprio Salmo, o livro de Salmos, ele vai descrever como é que são os ídolos. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm nariz, mas não cheiram. Eles têm braços, mas não podem agir. Lá nas cartas de Paulo a Coríntios, Paulo vai explicar o que é o ídolo e o que está por trás do ídolo. Embora saibamos que hoje seja um assunto um pouco sensível de se falar, mas nós não podemos negar a realidade da palavra. Nós não estamos aqui falando mal da religião de ninguém. Nós estamos declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é grande e digno de ser louvado, e mais temível do que todos os deuses. E diz que os deuses dos povos não passam de ídolos. Já o Senhor, Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele fez os céus. Então, a segunda parte do Salmo, do versículo 7, a ênfase é: já que esse Deus é tão grandioso, Ele é único e glorioso, toda a terra deve reconhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Então, se você ler a partir do versículo 7, o verbo que vai predominar é um verbo que vai dirigir os nossos corações. Olha, deem ao Senhor, adorem o Senhor, digam entre as nações, Ele reina, alegrem-se os céus, alegre-se com tudo que há nele, cantem alegremente na presença do Senhor. Então percebam, já que nosso Deus é único e verdadeiro, então resta para nós, ou principalmente para nós, é reconhecê-lo e adorá-lo. E assim, meus irmãos, essa deve ser a nossa mensagem aos povos, em que nós devemos viver na presença desse Deus e anunciá-lo e proclamá-lo. E aí eu quero fechar só mostrando para vocês que como os Salmos, eles são uma literatura central da Escritura e realmente estão bem no meio, mas eles apontam, os Salmos apontam para Jesus Cristo. Por exemplo, no Salmo 96, o Salmo se refere a Deus como o Senhor da história e do universo. No Novo Testamento, Jesus, Ele é frequentemente chamado de o Senhor, que indica a sua autoridade. Ele é Senhor, Jesus é Senhor. Então Ele Ele deve ser o Senhor da sua e da minha vida, das pessoas desta cidade, do estado da Bahia, do Brasil e do mundo. Amém? Mas não só isso. Jesus, Ele não só é o Senhor, Ele é o Salvador. Vocês perceberam que o Salmo 96, ele fala da salvação de Deus diante das nações. O Senhor que reina é o Senhor que salva. No Novo Testamento, Jesus, ele é apresentado frequentemente como o Salvador que veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele é o Salvador. No Salmo, vocês perceberam que uma das ordens é que nós o adoremos. Essa palavra adorar ou adorem, ela traz um significado de você se curvar completamente com tudo que você é diante do Rei. E é interessante que no Novo Testamento Jesus, ele frequentemente, ele é louvado e ele é adorado por aqueles que o reconhecem. Agora tem uma pequena diferença aqui, tá? Vocês lembram que Tiago vai dizer que até os demônios creem e estremecem? Por isso que não basta só você crer, você também tem que reconhecer e tem que adorar, porque a adoração é a demonstração de que você reconheceu plenamente Jesus na missão de quem Ele de fato é. Então, o Salmo 96, ele é uma profecia messiânica, porque ele aponta para a vinda de Jesus como rei. E é interessante que esse salmo ele é citado no Novo Testamento por Paulo, lá em Romanos 15, dos versículos de 9 a 12.
Eu não vou ler aqui, mas só para registrar. Então, considerando que Deus é o único grande Rei, Senhor, Criador, é dever de cada um de nós reconhecê-lo e adorá-lo. Eu diria, fazendo isso por amor de verdade, por uma escolha consciente. Eu concluo, meus irmãos, trazendo aqui para nós algumas aplicações, para a gente fechar, tá bom? A primeira delas é que o fato desta revelação alcançar-nos deve mover-nos em direção a este amor e reconhecimento em adoração ao nosso Rei em espírito e em verdade. Significa que nossa mente, nosso coração, nosso ser precisa se voltar para o Senhor. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. Nós não adoramos a Deus só quando nós estamos aqui no templo. Nós adoramos a Deus quando a gente sai, quando a gente trabalha, quando a gente cozinha, quando a gente vai ao médico, quando a gente vai para a escola, onde a gente for, nossa atitude deve ser uma atitude de louvor e adoração ao nosso Rei. Amém? Como é que está a sua vida de adoração ao Rei? Você tem o reconhecido? Você tem, de fato, sua vida demonstra que você sabe quem é esse Rei e você o adora? Uma outra questão importante é, considerando que hoje a resposta do mundo não deve vir das autoridades, não deve vir da política, não deve vir da educação propriamente, não deve vir de nenhum outro lugar. A resposta para o mundo está na mensagem do Evangelho. Por isso, esse conhecimento deve mover-nos em direção à missão. Vejam que o Salmo 96, ele enfatiza a importância de proclamar a salvação de Deus diante das nações. Nós vimos aqui, o pastor começou lendo o texto de Mateus 28, são as últimas palavras de Jesus, ele ensina que nós devemos pregar a todas as pessoas, fazendo discípulos de todas as nações, amém? E mais, justiça e equidade. Observe que o Salmo, ele vai destacar a justiça de Deus. Deus é o Senhor do mundo inteiro, Ele governa. Apesar de parecer que as coisas aqui estão fora de controle, mas não estão. Você crê nisso? Deus sempre esteve e continuará no controle de todas as coisas. Nosso tempo é horrível, é verdade, mas ele não é tão diferente de alguns períodos da história. E a gente vê pela palavra que Deus estava no controle. Deus não saiu do controle. Em nenhum momento ele continua. Agora, diante disso, nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça. E buscando para nós mesmos e para os outros. Ou seja, anunciando este evangelho. E assim, nós devemos praticar a fé nesse ambiente de unidade, de diversidade das complexidades do nosso tempo. Por mais que cresça o mal aqui e acolá, qual é o papel nosso como igreja? É continuar proclamando: Jesus reina, Jesus reina, Ele transforma, Ele deve ser reconhecido e adorado, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Essa deve ser a postura da igreja, movida pela palavra de Deus, de proclamação ao mundo. Então, é tempo de completar a missão. No amor do Senhor, vamos completar a missão. E completar a missão significa tornar o seu nome conhecido em toda a terra. Quando a gente tira do nosso recurso e traz aqui para poder entregar uma grande oferta, e essa oferta vai ser encaminhada para a gestão dos campos lá fora do país, nós estamos completando a missão. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar por essas nações, por esses países, pelos missionários que estão lá, nós estamos completando a missão. Quando nós nos interessamos pela causa do Senhor, nós estamos completando a missão. E quando nós aproveitamos as oportunidades do nosso lado para amar as pessoas e falar do amor de Deus para elas, nós estamos completando a missão. Então, meus irmãos, já que o nosso Deus é grandioso e glorioso,
devemos fazê-lo conhecido em toda a terra, para que ele seja reconhecido e adorado por todas as pessoas. Vamos orar. Pai, que esta mensagem possa ter alcançado os nossos corações, que nós nos curvemos diante da Tua glória e da Tua majestade, para reconhecer que só o Senhor é digno de receber honra, glória e louvor. Que, como nós lemos na palavra, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, cabe a nós como igreja cumprir a missão de proclamar o Seu nome em toda a terra. Que o Senhor ajude essa igreja, esta associação, a cada um de nós a cumprir essa missão. No amor do Senhor, vamos completar essa missão. Para a glória do Senhor, eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, queridos. Amanhã a gente continua, tá bom? Meus irmãos, amanhã nós vamos fazer um momento de ofertório. Eu quero pedir a você que está aqui nesta noite, que ore a Deus, para que Deus possa propor no teu coração, para que você possa estar ofertando para missões. É uma oferta para missões mundiais. E eu sei que Deus vai, assim, estar abençoando a sua vida, para que você amanhã possa ter o recurso para estar ofertando, contribuindo para com a obra missionária. E você que está aqui, está faltando muitos irmãos ainda. Se você encontrar alguém na rua, fale para ele como foi bom hoje. A bênção, como você foi edificado. E eu sei que amanhã ele vai estar aqui, porque você que está, eu sei que vai estar amanhã. Mas tem outros que não vieram por causa do cansaço, trabalho, ou já tinham outro compromisso, não estão aqui, para que possa estar conosco aqui amanhã. E também nós teremos pessoal que vem de Conquista, vem de Planalto, né? Está vindo aqui dentro, depois de Lucaia, como é que chama ali, pastor? Pastor Barra do Choça, pessoal de Barra do Choça, pastores que iam fazer um esforço para estar aqui conosco. Então amanhã nós vamos estar com essa igreja lotada, né? Vamos colocar mais cadeira aí nos corredores, para que possamos receber bem os nossos irmãos. Quero convidar nosso presidente aqui à frente, para estar nos abençoando. Nos abençoe. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que aqui ouvimos. Muito obrigado pelos momentos de comunhão que estamos vivendo a partir de hoje, ó Deus, e com certeza amanhã estaremos aqui juntos, te adorando, te glorificando, ofertando, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado. Obrigado pela palavra que nos foi ministrada, Senhor. Continue usando o teu servo no dia de amanhã, na noite, e que aquelas pessoas que aqui vierem saiam daqui diferente de como chegaram. Deus, envia também pessoas, ó Deus, sedentas da tua palavra, para que seja uma noite de salvação. Em nome de Jesus, leva-nos de volta aos nossos lares em paz. Cuida de cada um de nós, Deus. Sê tua mão conosco, ó Senhor. Alarga as nossas fronteiras. Livra-nos de todo mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.